Oi pessoal, bom dia. Desculpa o atraso aí, mas não tive condição de começar antes. Vamos começar, né? Só um instantinho, a gente já começa. Só um momento. Um minutinho, vamos lá, né? Bom dia a todos, vamos fazer a nossa prece, né? Vamos iniciar nosso estudo de hoje. Senhor Jesus, estamos juntos novamente em torno de Teu nome, lembrando as Tuas palavras, lembrando da necessidade espiritual ao nosso redor e a necessidade de aperfeiçoarmos as nossas condições emocionais e culturais, intelectuais, no sentido de termos mais condições de auxiliar, estarmos melhor preparados, compreendermos melhor o contato com a vida espiritual. Abençoa todos que estão conosco, abençoa todos os espíritos necessitados que estão também junto conosco, todas as casas espíritas aqui representadas pelos irmãos encarnados e também pelos irmãos já desencarnados. Ajuda-nos na compreensão, na intuição, no discernimento, na lucidez, e que ao longo destes minutos possamos aproveitar ao máximo para acender a nossa luz. Obrigado por tudo, que assim seja. Ok, pessoal, então bom dia a todos. Vamos começar o nosso estudo de hoje. Nós estamos ainda falando dos orientadores, tá, pessoal? Nós estamos falando dos desencarnados, né? E dos orientadores no livro Diálogo com as Sombras, tá? Ok. O último que a gente leu aqui, o último parágrafo foi esse. No meu é a página 118, né? Que fala assim: os benfeitores assistem à sessão, socorrem-nos com seus recursos nos momentos críticos, fazem pequenas recomendações ou dão indicações sumárias através da intuição ou da mediunidade ostensiva de algum companheiro. De outras vezes, em casos mais difíceis, incorporam-se em outro médium para ajudar no trabalho de doutrinação ou de passes, né? Então, os espíritos amigos, os orientadores, eles participam ativamente da reunião mediúnica, né? Lógico, né? Eles que produzem a reunião mediúnica. A nossa parte é uma parte bem menor. O nosso trabalho é um trabalho bem menor. A maior parte do trabalho é feito por eles, né? Pelos espíritos amigos, tá? E tem reunião, por exemplo, que eu sinto do começo ao fim que a doutrinação que eu estou fazendo, ela já vem toda pronta, né? Eu sinto o fluxo do pensamento, uma comunicação após a outra, que a gente vai conversando com os espíritos, eu sinto que já tem um fluxo de pensamento vindo externamente, e eu só vou captando aquilo e só vou falando, né? Mas num processo muito intenso, assim, de influência, né? Daquele que me auxilia na doutrinação, né? Então, a gente sabe que a ajuda deles é realmente muito grande, né?
o tempo todo na reunião. E eles precisam da nossa confiança. Os espíritos amigos, a matéria-prima deles para trabalharem conosco é a nossa confiança. Quanto mais a gente confia, mais a gente se lança ao trabalho com confiança, com fé, com a certeza da ajuda deles, que nós alcançaremos os resultados, mais fácil é para eles trabalharem conosco. Porque essa ligação mental nossa com eles, essa ligação intuitiva que nós temos, ela precisa muito da confiança, né? Precisa muito da fé da nossa parte, né? Quando a gente começa a desconfiar, quando a gente começa a vacilar, aí já fica mais difícil a comunicação com eles. Tá? Esse fluxo de pensamento já fica prejudicado. Tá? A confiança é extremamente importante. Uma vez eu perguntei para um espírito amigo o que a gente mais precisava no pensamento dele, né, da espiritualidade, o que a gente mais precisava desenvolver, o que a gente mais precisava aprimorar. Ele não titubeou em responder: confiança. Né? O que a gente mais precisa desenvolver é a nossa confiança, nossa autoconfiança. Porque como a gente trabalha no escuro, vamos dizer assim, entre aspas, né? Como a gente trabalha assim com alguma coisa que é abstrata, que é imponderável para nós, nós já somos naturalmente inseguros. O ser humano é naturalmente inseguro, né? Todos nós temos as nossas inseguranças. E quando se trata de algo assim, para nós, imponderável, né? Invisível para muitos, inclusive, né? Nós tendemos a desconfiar. Ah, mas será que não é meu? Ah, mas será que é isso mesmo? Então, eles precisam da nossa confiança. Né? É lógico que nós não vamos ter uma confiança absoluta. Né? Porque a pessoa também que tem uma confiança absoluta em tudo, ela se torna um perigo. Até um espírito amigo falava uns dias atrás, né? A pessoa que se torna totalmente, que confia totalmente em tudo que percebe, em tudo que fica complicado. Ao longo do tempo, até uma certa ressalva, uma certa precaução é importante. Né? Um médium que confia absolutamente em si mesmo, ele também se torna um perigo também. Por quê? Porque é uma pessoa que para de questionar algumas coisas, para de autoanalisar-se. Né? Então nós precisamos ter um certo cuidado. Agora precisamos desenvolver mais a autoconfiança. Porque, via de regra, nós estamos muito aquém do que deveríamos em termos de autoconfiança. Tá? Ok. Então vamos lá. Encerrada a sessão, cabe-lhes recolher os companheiros aflitos, estejam ou não despertados para a realidade maior. Encerrada a reunião, cabe-lhes recolher os companheiros aflitos, estejam ou não despertados para a realidade maior. Quer dizer, aqueles espíritos que estão sendo auxiliados durante a reunião, eles estão recebendo todo o apoio dos espíritos amigos. Né? Então, quem vai ficar ali no ambiente, quem vai ficar junto de nós, quem vai... Isso aí eles que determinam conforme a nossa necessidade. Tá? Eles que determinam. Pode até acontecer de, após uma reunião mediúnica, algum espírito ainda permanecer junto de nós. Pode acontecer. E isso não como uma irregularidade, não como como é que a gente pode dizer, como uma coisa ruim, mas ainda como uma necessidade de certo espírito ainda continuar conosco para observar melhor o nosso comportamento, para observar melhor os nossos momentos de prece, os nossos momentos de leitura, para que ele mantenha essa ligação, porque pode ser que na próxima reunião ele novamente se comunique. Né? Pode ser que tenha sido programada algumas comunicações sucessivas, como num tratamento. Né? Reunião mediúnica é uma espécie de psicoterapia espiritual. Né? É uma espécie de psicoterapia espiritual. Tá? Então, às vezes, ele faz várias sessões ali conosco para receber o auxílio. Né?
Ok, vamos lá. Então, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. A Solange colocou: para a espiritualidade, algumas doenças são karmas. Tem uma arritmia que apareceu há 4 anos atrás e nunca sentia nada. Hoje fiquei ansiosa, eu tenho esse inconveniente. Essa inconveniente arritmia, que dizem ter um fundo de emoção. O que fazer? Busque auxílio. Busque auxílio médico, faça um acompanhamento médico, faça um acompanhamento, se sentir necessidade, psicoterápico, né? Se for de fundo emocional. Busque a casa espírita, tome passe, tá? Faça algum tratamento espiritual, observe, tá? Observe. Inclusive a mediunidade, por vezes, nós podemos sentir sintomas físicos mesmo. E às vezes certas presenças físicas, certas presenças espirituais, elas alteram exames que a gente faz. Tá? Eu já atendi pessoa que fez exame, aí deu lá um problema no coração, ou deu um problema na visão, ou deu um problema na pressão arterial. E aí depois, fazendo ajuda espiritual a essa pessoa, retirando certo espírito que estava próximo a ela, auxiliando esse espírito, voltou e o exame deu diferente. Entendeu? Quer dizer que aquela presença estava causando mudança, inclusive, no organismo, né? Na fisiologia e tal. Ok? Então, é algo para se observar, tá? Não quero dizer que tudo é espiritual, mas quero dizer que também esse tipo de situação pode ter fundo espiritual quando a pessoa tem uma sensibilidade mediúnica. Tem gente, pessoal, que é médium e transpõe para o corpo o que ela sente espiritualmente, aquilo vai para o corpo muito rapidamente. Certas presenças espirituais ela sente e já transforma em sintoma físico, muito rapidamente. E também desaparece muito rapidamente quando você retira o espírito, quando você auxilia aquele espírito. Tá? A Beth colocou, né? E o síndrome do pânico. Alguém disse que essa doença é espiritual. O que você acha? Você precisa, na maioria dos casos, você precisa entrar com a medicação, tá? Você precisa entrar com a medicação, Beth. Mas a terapêutica espiritual, ela ajuda muito, tá? É bom você tomar passe sempre, né? Tá indo à casa espírita, fazendo os tratamentos espirituais, porque tem sim uma participação espiritual grande na questão do pânico, tá? Embora os remédios auxiliem para que você melhore mais rápido, tá? Então é bom fazer o acompanhamento psiquiátrico, né? E fazer o acompanhamento também da casa espírita. Lógico, buscar a ajuda de uma psicoterapia é importante, porque o conversar, a pessoa vai entender você, você vai desabafar, né? Os problemas que você está passando, isso ajuda muito, tá bom? Então, vamos lá. Durante a noite, enquanto adormecemos no corpo físico, nossos espíritos desprendidos, parcialmente libertos, juntam-se aos benfeitores para o preparo das futuras tarefas mediúnicas. Na verdade, né, pessoal, à noite a gente encontra muito com os espíritos amigos, né, para planejarmos e para levarmos a efeito certos auxílios no plano espiritual. Tá? A equipe mediúnica se reúne com a equipe espiritual para planejarmos, para executarmos certos socorros. Inclusive, eu vou colocar aqui uma situação que é muito comum. Às vezes a pessoa, participante da reunião mediúnica, às vezes ela não dá comunicação. Porque ela ainda não sentiu aquela, né, aquela facilidade assim de começar a incorporar, ela não entendeu ainda o processo, ainda não chegou nesse ponto. Mas é muito comum essa mesma pessoa nos falar, Alexandre, eu sonhei hoje que eu estava dando comunicação lá no plano espiritual. Ou seja, a pessoa não dá comunicação na reunião mediúnica, mas ela sonhou que estava dando comunicação lá no plano espiritual.
Isso é muito natural, tá? Por que que isso ocorre? Porque frequentemente nós estamos sendo preparados lá no plano espiritual, já estamos dando comunicação lá. Isso acontece também no plano espiritual. Tem livros do Divaldo falando sobre isso, Tormentos da Obsessão, tá? Sexo e Obsessão, falando sobre reuniões mediúnicas no plano espiritual, tá? Então, é uma espécie de treino que é feito com algumas pessoas, né, para que elas comecem a reproduzir aqui na Terra o que elas estão aprendendo no plano espiritual. Tá? Então, quando a pessoa começa a falar que ela está sonhando que está incorporando no plano espiritual, fala, você já você já está em processo já de, né, de aprendizado nesse campo. Daqui a pouco você vai estar trabalhando aqui materialmente também. E é o que acaba acontecendo, pessoal. Tá? Mas isso a gente não precisa ficar preocupado, nem ansioso, nem querer acelerar o processo, tá? Isso tudo vai naturalmente, ok? A gente deixa o rio correr por si e a gente vai só amparando, dando algumas informações para que a pessoa saiba o que fazer, né? Como agir e tal. Mas não precisa nenhum alvoroço, nenhuma preocupação a mais não, tá? Ok. Então vamos continuar. Durante a noite, tá, isso aqui eu já li. Descemos com eles às profundezas da dor e muitas vezes realizamos com eles autênticas sessões em pleno espaço, para o tratamento preliminar de companheiros já selecionados para a experiência mediúnica, ou irmãos que já atendidos por nós necessitam mais do que nunca de assistência e amparo para as readaptações e o aprendizado que os levará à reconstrução de suas vidas, desde o descondicionamento a dolorosas e lamentáveis concepções até o preparo de uma nova encarnação. O que a Hermínio Miranda está dizendo aqui? Né? Que nós vamos, sim, às vezes nós vamos às furnas de sofrimento, às vezes a gente desce com eles, quando eles permitem, a gente vai em determinadas regiões muito difíceis, para nós auxiliarmos no socorro a determinados irmãos que sofrem. Né? São feitas reuniões mediúnicas no plano espiritual, como a gente já falou. Às vezes a gente faz doutrinações ou a gente incorpora irmãos no plano espiritual para depois nós fazermos isso na reunião mediúnica. É como se fosse um primeiro contato no plano espiritual, depois a gente tem um novo contato na reunião mediúnica. Tá? Como se o tratamento começasse lá e continuasse aqui conosco. E depois continua lá no plano espiritual de novo. Né? A Camila Fiorenza diz, todos os nossos sonhos são encontros espirituais, alguns sonhos parecem meio malucos, sem pé nem cabeça. Por que isso acontece? Basicamente, Camila, nós temos sonhos que são resultados do encontro com espíritos, de vivência fora do corpo, sim. Alguns sonhos são assim. Outros sonhos são sonhos que a gente diria sonhos cerebrais. São sonhos da reorganização de conteúdos dentro de nós, no nível inconsciente. Tá? Geralmente são esses sonhos mais malucos, são esses sonhos muito simbólicos, meio sem pé nem cabeça. Tá? Então esses sonhos, eles acontecem bastante também. Às vezes você tem mistura, na lembrança que você guarda, você tem a mistura de elementos da vivência que você teve à noite com elementos simbólicos dessa reorganização de conteúdos dentro de você. Tá? Normalmente a gente não se lembra de tudo que a gente sonha. Por quê? Porque a nossa vivência fora do corpo é uma vivência de volume muito maior do que a nossa capacidade de nos recordar. Certo? Então a gente tem uma vivência fora do corpo, por exemplo, só que a gente, na hora de voltar para o corpo físico, a gente traduz aquilo de uma forma simbólica. A gente guarda aquilo de uma forma simbólica. Tá? Então a gente guarda de uma forma fragmentada, de uma forma simbólica,
Mas dá para a gente entender, quando a gente vai analisar sonhos, né, durante a psicoterapia e tal, a gente entende o que tem por detrás desses simbolismos, né? Com alguma experiência, alguma prática, a gente passa a entender o que tem por detrás, tá? E tem sonhos relacionados ao passado também, lembranças de outras eras que nós já vivemos. Isso também acontece durante o sono, tá bom? Ok. Sonhos premonitórios também, com relação ao futuro, tá? Certo? Então vamos lá. Cabe às equipes de esclarecidos companheiros desencarnados todo esse trabalho invisível, do qual participamos às vezes como figuras sempre secundárias em nossos desprendimentos. Isso é verdade. Ó. Nossa figura é sempre secundária. Por quê? Porque quem manda ali são os espíritos amigos, quem nos conduz são eles, quem conhece os processos ali são eles. Nós somos sempre mero aprendizes, muito incipientes ainda, muito inexperientes. Isso quando a gente não dá trabalho danado para eles fora do corpo, agindo de uma forma imatura, ainda meio desequilibrada, né? Emocionalmente. Então a gente vai adquirindo um equilíbrio maior, quanto mais a gente vai sendo adestrado fora do corpo, né? Por esses amigos espirituais. Então eles que comandam tudo com a sua sabedoria, né? Ok? O nível, deixa eu ver aqui. O nível espiritual e o status, entre aspas, moral desses companheiros revela-se na sua maneira de agir e falar. Temos que aprender a formular sobre eles o nosso próprio juízo. Né? Quer dizer, realmente, pessoal, o nível espiritual e o status moral desses companheiros, dos companheiros espirituais, revela-se na sua maneira de agir e falar. A gente tem falado muita coisa sobre isso. Qual que é a postura dos espíritos amigos e qual é a postura dos espíritos levianos, dos espíritos enganadores. O modo de falar dos espíritos amigos é muito característico. A gente já participou durante muitos anos de reunião mediúnica, então a gente conhece o modo dos espíritos legitimamente bons, conscientes, falarem, é um modo muito específico, com muito respeito, com muita educação, mesmo com singeleza. Eu não estou falando que o espírito tem que ser culto, né? Tem que falar palavras difíceis, não. Frequentemente não falam. Tá? Frequentemente eles são de se colocarem mais próximos de nós, mais acessíveis a nós. Né? Mas sempre com humildade. Sempre com humildade. Né? Você não vê laivos de orgulho, de arrogância, de prepotência. Você não vê laivos de presunção, de autoridade. Aqui não de autoridade não, de autoritarismo. Né? Você não vê esses laivos nos espíritos superiores. A autoridade a gente sente justamente pelas características positivas que ele tem, que eu estou citando aqui. Né? A autoridade moral, né? A serenidade. E não interfere no nosso livre-arbítrio. Não interfere no livre-arbítrio da casa espírita, não interfere no livre-arbítrio, nas questões administrativas, até mesmo com relação à administração das reuniões mediúnicas, eles não interferem. Não interferem. Eles deixam que nós estudemos, aprendamos, eles vão nos mostrar na experiência. Eles vão mostrar aquilo que a gente precisa aprender, eles vão mostrar na prática. Eles vão mostrar, através de dificuldades que a gente passe para tentar doutrinar um certo espírito, ou para manter, né, uma reunião ali em maior equilíbrio. Então eles vão demonstrar que nós estamos precisando nos preparar melhor, que nós estamos precisando estudar mais, que estamos precisando
né? Vigiar mais o nosso pensamento durante a reunião. Isso a gente vai sentir na prática. Eles podem até falar, chamar a atenção, né? No sentido, olha, vamos estudar, meus irmãos, vamos aperfeiçoar, mas sempre com humildade, sempre como um pai que cuida dos filhos, né? Assim é a atitude desses irmãos amorosos. Eles não vão chegar batendo na mesa, esmurrando a mesa, não vão chegar e falar, se não for assim, nós não vamos ajudar mais, porque vocês não estão ajudando. Não. Se fizer isso, é porque não é espírito amigo, não está ajudando. Isso eu falo assim, até brincando, porque às vezes as pessoas nos falam, nossa, Alexandre, lá no nosso centro espírita, os espíritos bons eles são bravos, né? Eu falo, cuidado, viu? Porque é bem provável que não sejam os espíritos amigos esses não, tá? Vocês estão tomando como espírito amigo, mas bem provável que não seja, tá? Porque não é assim que os bons espíritos agem, tá? Não é assim, tá? Então, o nível espiritual e o status moral desses companheiros revela-se na sua maneira de agir e falar, né? Nós temos que aprender a formular sobre eles o nosso próprio juízo. Eu estou falando aqui para vocês, mas é a experiência que vai demonstrar para vocês o juízo que vocês vão fazer a respeito de quem dirige os trabalhos de vocês, tal, né? E vocês que vão formular isso aí, né? Ok. Então vamos lá. A Adriana colocou, já participei de desobsessão, fiquei assustada, muito agressivos, né? Então, veja bem, você tem basicamente dois tipos de espíritos, a princípio, na reunião mediúnica, né? Você tem os espíritos que ajudam a reunião, fazem parte da equipe, são os bons espíritos, e você tem os espíritos sofredores, podem ser revoltados ou necessitados assim de auxílio, né? Pelas dores que eles sentem, pelos mal-estares e tal. Então você tem basicamente esses dois espíritos, esses dois tipos de espíritos. Aqueles que estão ajudando, fazem parte da equipe espiritual, e aqueles que estão sendo socorridos. Tá? Os que ajudam, esses não devem ser agressivos. Tá? Os que estão sendo socorridos, por vezes, se mostram agressivos. Agora, às vezes a reunião se caracteriza por comunicações que os médiuns ficam gritando em altos brados, dá para você ouvir lá da esquina, né? 100 metros de distância você está ouvindo o cidadão lá na casa espírita, o médium, a médium, gritando lá durante uma comunicação mediúnica, que não precisa disso, pessoal. Não precisa disso. Se isso estiver ocorrendo, não precisa dessa gritaria toda. Eu estou falando aqui de espíritos sofredores, sim, espíritos revoltados, sim, mas o médium não precisa fazer isso. Quem regula aí o volume da conversa é o médium. Ah, mas o espírito estava gritando. Ué, o espírito estava gritando, mas você, médium, não precisa gritar desse jeito. Ah, mas o espírito estava esperneando, mas você não precisa espernear durante a reunião. Ah, mas ele queria... mas você não precisa ficar mexendo os braços e querer atingir alguém. Né? É uma das coisas mais básicas que a gente aprende, que nós temos que conter qualquer movimento brusco que o espírito queira fazer. E nós temos que conter também qualquer palavra chula que ele queira falar. Alexandre, como é que um espírito agressivo, revoltado, não vai falar uma palavra chula? O médium não precisa falar. Ele pode demonstrar a contrariedade do espírito, ele pode demonstrar os conceitos equivocados do espírito sem ficar falando palavras chulas, palavrões, xingando todo mundo. Ele não precisa fazer isso. Quem faz isso é um médium que não aprendeu ainda a disciplinar, a filtrar as comunicações. A gente vê claramente essa recomendação no livro Desobsessão do André Luiz. A gente vê claramente, né? Onde o André Luiz fala para interditar, né? Para não dar vazão para qualquer palavra que fira a dignidade do ambiente.
Se quiser xingar o doutrinador, ficar xingando todo mundo, o médium não precisa ficar xingando ninguém. Quem participa conosco nas nossas reuniões tem visto espíritos muito necessitados, muito enraivecidos, se comunicar e tal, sei que eles fiquem xingando as outras pessoas ou o doutrinador. Por quê? Porque os médiuns aprendem que isso não é necessário. Entendeu? Agora, se o médium tem hábito de ficar xingando todo mundo o dia inteiro, ou seja, ele não se evangelizou nesse sentido. Ele, o modo como lida com a fala é um modo muito indisciplinado, muito deseducado. É lógico que ele vai servir mais a esse tipo de propósito dos espíritos infelizes, porque ele não funciona como filtro. Pelo contrário, ele deixa passar tudo aquilo que o espírito está falando para ele, ele fala do mesmo jeito que veio e vai. Aí o médium não está sendo um bom filtro. Por quê? Pela deseducação da pessoa do médium. Não tem um médium educado sem uma pessoa educada. Veja a importância de nós nos educarmos, nós nos evangelizarmos. Nós conseguimos ser filtros melhores. Vocês entendem? Nós começamos a ser filtros melhores quando nós como pessoa vamos nos educando, né? É lógico que o espírito infeliz ele não vai se comunicar assim, pois não, por favor, sim, eu estou aqui para um espírito revoltado ele não vai chegar, né, como um lorde, né? É lógico, a gente não vai esperar isso, né, que isso aconteça, né? Mas também para chegar falando palavrões, chegar totalmente, né, desequilibrado, gritando a altos brados, não precisa disso. Aí é um médium que está desequilibrado, é um médium que está descontrolado. Até tem uma certa até histeria no médium. Tá? Embora seja normal, no processo de aprendizagem, né, e a gente vai recomendando, pode acontecer, no processo de aprendizado, ainda de tratamento, né, de conhecimento, a pessoa está aprendendo a lidar, pode até acontecer. Né? Então nós não vamos querer colher também frutos onde a gente ainda nem semeou. Né? Então tem um processo de educação, de orientação, por isso que a gente está passando aqui para vocês. Mas a gente espera que com o tempo a pessoa vá aprendendo e vá aprendendo a conter certas manifestações, né? Que não se coadunam com o que a gente espera, né? Na reunião mediúnica. Ok? Certo? Mas é normal, né? Espíritos necessitados é normal que se manifestem contrariados, né? Revoltados, isso é normal. O que não precisa é ficar gritando, né? Dando para ouvir lá a 200 metros de distância, né? Isso atrapalha, às vezes, até outras reuniões. Se você tem mais de uma reunião na casa espírita, e a casa espírita não é tão grande, né? É preciso um pouco mais de discrição, porque senão um grupo acaba atrapalhando o outro, sem necessidade, né? Nós temos que pensar nisso também. Tá? Ok, então temos de aprender a formular... Com algum tempo de vivência na tarefa mediúnica, estaremos em condições de fazê-lo, né? De formular um juízo a respeito dos bons espíritos, como é que eles agem, né? Então, de não ficar se impondo, de não ficar impondo condições para os encarnados, pressionando. Os espíritos amigos não fazem isso, tá? Eles não ficam pressionando, impondo condições, né? Fazendo chantagem. Ah, se vocês não fizerem isso, nós não vamos fazer tal coisa. Isso não é coisa dos espíritos amigos, não, tá? Então, em algum tempo, teremos condições de fazê-lo com relativa segurança, se nos mantivermos atentos e vigilantes. Né? O grupo bem orientado e sustentado pela prece, pelo conhecimento doutrinário e pela prática evangélica, contará sempre com o apoio de companheiros desencarnados esclarecidos. Né? Então é isso aí. Se a gente leva a reunião mediúnica com seriedade,
nós teremos os espíritos sérios próximos a nós. Se nós levarmos com leviandade, nós teremos a companhia dos levianos do plano espiritual. Tá? Então nós atrairemos em consonância com o que cultivamos. Se você quer entrar em contato com os espíritos, quer ajudar, mas se você levar as reuniões mediúnicas com leviandade, você será vítima dos levianos do plano espiritual, que vão enganar o grupo, que vão dominar o grupo, que vão manipular o grupo. Allan Kardec até fala, logo no começo do Livro dos Médiuns, né? Um dos maiores escolhos, um dos maiores problemas, principalmente para os grupos novos, são as manipulações dos espíritos que aproveitam da ingenuidade do grupo. Tá? Esse é um dos maiores problemas, vão desviando os grupos. As pessoas que não têm uma certa experiência, as pessoas que não têm uma certa vivência para andar com cuidado, eles vão manipulando com conceitos equivocados, eles vão induzindo os grupos a atitudes equivocadas sutilmente. Eles vão desviando sutilmente os grupos. Então é preciso muita humildade da nossa parte, da gente buscar ajuda, da gente buscar conhecimento, da gente buscar a autoanálise, a reflexão em torno do que estamos fazendo. É preciso muita humildade e a supervisão de pessoas que sejam mais experientes, pessoal. É preciso humildade para isso também. Se você não tem experiência, busque o auxílio, a orientação de quem tenha mais vivência. Tá? Porque aí a pessoa vai saber dar um direcionamento, ajudar, né, ao grupo para que ele resolva certos problemas. Né? Às vezes o grupo se fecha muito ao auxílio e acaba se desviando totalmente, né? Porque fica muito fechado, sem a supervisão de ninguém, e aí acaba se prejudicando, né? Quando as pessoas não têm experiência, né? A Geni colocando, nas primeiras comunicações eu sentia o que os espíritos sentiam, mas agora consigo controlar bem. Apenas o choro que deixo fluir, pois também sou chorona, e sei que alivia bem. Geni, veja bem, o que a gente sente, a gente não tem muito controle sobre o que a gente sente. A gente tem controle sobre o que a gente faz com o que a gente sente. É diferente. Tá? O controle que você está falando, na verdade, não é um controle seu exatamente. É um equilíbrio do fluxo mediúnico, o que com alguma prática vai acontecendo. Tá? No começo, a gente está com muita força mediúnica acumulada, então a gente tende a sentir muita coisa ao mesmo tempo, a gente tende a perceber muita coisa ao mesmo tempo, né? Beirando a um certo descontrole. Por quê? Porque tem muita energia mediúnica acumulada. Com o tempo, vai regularizando o fluxo mediúnico, ou seja, o que você produz, você vai gastando. É como se diminuísse um pouco a nossa sensibilidade. Isso acontece, é muito frequente com algumas pessoas. Vai por quê? Porque vai normalizando o fluxo mediúnico. Tá? Talvez aconteça isso que você está falando, né? Que aí você passou a sentir um pouco menos. Não é que você controlou, porque a gente não controla o que a gente sente. Tá? Mas é que o próprio fluxo mediúnico foi se equilibrando, ok? Então isso acontece, a gente observa mesmo. Agora tem pessoas que com o tempo elas vão percebendo com mais clareza, tá? Elas vão definindo melhor o que elas percebem. Então isso ajuda bastante. Quando a pessoa chega, às vezes está muito desequilibrada, ela chega na reunião mediúnica justamente porque a gente percebe que a mediunidade dela precisa de uma vivência prática, ela precisa começar a gastar essa força mediúnica, ela vem percebendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Depois, é como se fosse colocando, sabe aqueles tapa-olho de cavalo que coloca? É como se a pessoa já não percebesse tudo com o passar do tempo, mas ela vai percebendo aquilo que ela precisa, que os espíritos consideram que ela precisa para dar comunicação. Então ela já não está com aquilo tudo aberto assim, já vai havendo um disciplinamento
né? Um disciplinar das forças mediúnicas, né? Ela só percebe aquilo que é importante para a reunião. E isso os espíritos amigos vão conduzindo, né? Com a frequência da pessoa à reunião mediúnica, né? A Leila colocando, isso acontece comigo. Ficou algo tão sereno que às vezes até duvido se tem alguém perto de mim, né? Então, aí, né, Leila, varia de acordo com o tipo de mediunidade. Tem vários fatores que interferem, mas aí varia do tipo de mediunidade que a pessoa tenha. E isso nós só vamos conhecendo ao longo do tempo. Logo que a pessoa chega à reunião mediúnica, não dá para a gente perceber exatamente o tipo de mediunidade que ela vai ter. Dá para a gente começar a observar, dá para a gente começar a testar, né? Os espíritos vão nos mostrar como que ela é mediunicamente. Mas só ao longo de algum tempo, quando o fluxo mediúnico começa a se equilibrar, tal, é que a gente vai vendo realmente como que vai ficando a mediunidade da pessoa. Né? Então é só ao longo do tempo que a gente vai entendendo como que se estrutura a mediunidade da pessoa, como que se caracteriza a mediunidade dela. Tem pessoas, por exemplo, que a gente percebe que tem um componente kármico importante, que a pessoa sente muito no corpo. Geralmente essas mediunidades elas têm um componente kármico importante. Como assim? Frequentemente pessoas que tiveram uma ação lesiva no corpo das outras pessoas, fizeram mal para as outras pessoas, às vezes lutaram em guerras, empunharam espadas ou feriram de vários modos, né? Elas vêm, elas reencarnam e elas vão trabalhar com a mediunidade e frequentemente a gente observa que são mediunidades em que a pessoa vai sentir muito no nível físico, porque tem um componente kármico aí associado. Ela tem uma certa predisposição a sentir muito no físico. Tá? Isso não é uma coisa que a gente possa controlar, não é uma coisa que o médium possa controlar. O que ele pode fazer é meditar, é orar, é ler, é tentar o máximo de equilíbrio, melhorar o seu padrão vibratório para diminuir um pouco esse impacto. Por exemplo, ele vai da comunicação do espírito que morreu queimado. Ele tende a sentir um pouco mais no corpo. Ele vai sentir um calor mais intenso. Pode até sentir, eu já vi médiuns que sentiam um pouco essa coisa de queimar o corpo. Tá? Então aí porque tem um componente kármico, porque ele está, ao mesmo tempo que ele está ajudando, está havendo um certo sofrimento. Né? E ele passando por essa sensação, ele passando... E olha, é uma pequena parte comparado ao que o espírito está sentindo. Ele está se reconstruindo, ele está pagando débitos dele, ele está, através desse trabalho, ele está se regenerando. Entendeu? E o médium, ele sempre vai sentir um pouco o que o espírito está sentindo. É um pouco. E às vezes o médium fala, nossa, Alexandre, eu sentia muito. Mas esse muito que a gente acha é uma pequena fração do que o espírito está sentindo. Só para a gente entender a importância do trabalho mediúnico, a importância da renúncia do médium, a importância do entendimento do médium. E aí a gente tem que entender assim, puxa vida, né? Se o espírito estava sofrendo, se eu estava percebendo só uma pequena parte do que ele estava sofrendo, imagina o que ele estava sofrendo. Olha a importância do auxílio. Aí que entra a caridade na mediunidade. Aí que entra a consciência que o médium tenha. Não, mas eu sei disso. É sofrido para mim, sim. É sofrido, mas eu sei que isso é um benefício que eu estou prestando para aqueles que sofrem muito mais. Né? Então isso, nós não temos muito controle sobre esse sentir. Isso varia de pessoa para pessoa. Outros não sentem nada no campo físico. Só sente no campo emocional. Aí sente medo, sente raiva, ela não sente dor física, ela sente no campo emocional. É porque ali é uma área que para ela é mais importante, certamente, que ela está precisando também
passar por essa situação específica para aprender certamente a lidar melhor com as emoções dela. Tá? Então vejam que para cada médium você tem necessidades diferentes, você tem características diferentes, você tem que ter um entendimento particularizado para cada médium. Tá? E como lidar com cada médium. Certo? A Sônia colocou, tem momentos que começo a passar mal depois do nada, os sintomas passam e eu fico bem. Então, exatamente. O importante, mesmo que sejam sintomas intensos que a gente sinta, é a gente ter essa compreensão. Isso aqui não é meu, não preciso me desesperar, não preciso chorar, vamos dizer assim, porque às vezes o médium começa a chorar, o médium começa a ficar emocionado e começa a se desesperar porque está sentindo alguma coisa. O médium não precisa fazer isso. Calma, respira, observe quais são os sintomas que o espírito está passando para você. Você está sentindo no seu corpo, você está com enjoo, você está com dor de cabeça, né? O que você está sentindo? Está coçando como se tivesse feridas no corpo? Entenda que isso é passageiro. Em alguns minutos isso vai sumir e você vai ter ajudado alguém, vai ter ajudado muito alguém que está sofrendo há anos disso, que você faz alguns minutos que você está sentindo e logo você não vai estar mais sentindo. Vale a pena a gente passar por isso, que seja para ajudar alguém, né? Aí que está o caráter, né, missionário, o caráter caridoso da mediunidade, tá? Mas é muito importante o equilíbrio emocional do médium, porque o médium não pode entrar num desequilíbrio porque ele está percebendo alguma coisa. Ele tem que manter a serenidade, para ele, eu estou percebendo, estou com tontura, estou com enjoo, estou com dor, mas isso aqui não é meu. Eu sei que eu cheguei bem, né? Isso aqui não é meu. Então isso aqui vai passar, eu vou perceber de quem que é isso aqui, eu vou perceber se tem algum sentimento associado a isso, se tem alguma imagem associada a isso, eu vou tentar perceber, né? E vou dar passividade. De repente começo a perceber uma frase, socorro, socorro, tem bichos no meu corpo, né, eu estou caindo, tal. Aí você tem que falar isso que você está ouvindo. Você tem que falar o que você está percebendo no seu pensamento. Você não pode ter medo, não pode ter insegurança. Na dúvida, fale. Aí você tem que falar na primeira pessoa. Não fale assim, eu estou percebendo o espírito que está dizendo assim, assim. Não. Você tem que falar já na primeira pessoa. Socorro, socorro, me ajuda, tô caindo, tá? Entendeu? E é assim que você começa. E aí com o treino, isso vai ficando mais automatizado. Com o treino, isso vai ficando mais corriqueiro. Mas como é que eu sei que não sou eu? Como é que eu sei que é um espírito? Você vai perceber porque depois que o espírito for ajudado, você vai ficar bem. Vai sumir aquele pensamento, vai sumir aquela sensação, aquele sintoma, e você vai perceber que você vai mudar de uma hora para outra. Entendeu? É assim que a gente vai conquistando a confiança. Mas você tem que se lançar para o trabalho. O primeiro passo é nosso. Nós é que temos que dar o primeiro passo. Nós não vamos ficar esperando o espírito incorporar em nós, assim, dar um negócio assim, né? E a gente vai começar a falar de uma forma descontrolada. Não, isso não vai acontecer, né? 99% dos casos não vai acontecer isso, tá? Então, a grande maioria dos casos vai ter que ser um processo consciente, vai ter que ser um processo em que você faça isso, você dê o primeiro passo. Porque a maioria das mediunidades são conscientes. Ok? Pessoal, já estamos na nossa hora. Vamos fazer a nossa prece final, né? Mas eu acho que foi bem produtivo para tirar algumas dúvidas, né? Mas seguimos com o estudo e poderemos tirar outras dúvidas na sequência. Tá? Então vamos fazer a nossa prece. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã de estudos. Ajuda-nos a aprendermos a manejar esses instrumentos que nos foram dados por Deus para o nosso ressarcir de antigos débitos e também para auxiliarmos a sociedade, diminuindo a dor ao nosso redor, atenuando os sofrimentos da nossa família, dos nossos amigos, da população que sofre.
Ajuda-nos para aperfeiçoarmos o instrumento que somos nós, aperfeiçoando concepções, sentimentos e atitudes. Que o Senhor abençoe todos os grupos que estão aqui representados e que os bons espíritos possam direcioná-los para o bom caminho. Que assim seja. Ok, pessoal, muito obrigado pela presença, tá? Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela participação. E até quinta-feira, né? Quinta-feira temos o Livro dos Médiuns às 8 horas também, 9 horas para quem está em horário de verão, tá bom? Um abraço, até mais.